Bem, pessoal, então vamos continuar aqui com a nossa aula, né? Vamos agora falar sobre a língua, né? Esse órgão, que ele é fundamental para a gustação e também para a mastigação, pois é a língua que é responsável por movimentar principalmente os alimentos. Logicamente, a mucosa oral, né, os movimentos da bochecha também auxiliam no momento, nessa mastigação, né, na movimentação do alimento ao longo dos dentes. Mas a língua ela tem fenômeno, ela tem uma participação muito importante. Além disso, a língua está muito relacionada também com a fala. Então vamos lá. Pessoal, a língua a gente pode dividir de uma forma topográfica em raiz, que é essa parte posterior dela. Ela vai até nessa região aqui, que daqui a pouquinho a gente vai ver o nome dela. Corpo, que é a maior porção da língua, e ápice. Então, de uma forma geral, topograficamente, a gente pode dividir a língua dessa forma. E lembra que vocês podem utilizar muito esse termo, borda lateral da língua. É um termo muito utilizado porque essa é uma das regiões que mais acometem carcinomas de língua. É nessa região da borda lateral. Quando a gente observa a região do corpo, né, da língua, o corpo da língua ele representa aproximadamente 2/3 de toda a língua, enquanto a raiz é aproximadamente 1/3. Desses 2/3, né, que é essa região de corpo da língua, essa é a porção móvel da língua. E essa porção móvel a gente consegue dividir nas duas superfícies. A superfície que nós chamamos de dorso da língua e a superfície que nós chamamos de ventre lingual, a face inferior da língua. Os livros de anatomia chamam muito de face inferior da língua, mas nós da odonto a gente chama muito de ventre lingual, tá bom? Teve até um dia, gente, naquele programa Bem-Estar, que um dentista falou ventre lingual, e teve até um médico que chegou e disse: ventre lingual? O que que é isso? Não, porção inferior da língua. Ah, tudo bem, tô aprendendo agora. Foi uma situação meio constrangedora, meio estranha, porque parece que o cara não acreditou no dentista, né? Virou, assim, dentro dos dentistas virou até uma coisa assim meio estranha, né? Mas porque houve uma desconfiança, mas tudo bem. Mas enfim, gente, então, de uma forma geral, é assim as divisões, as regiões topográficas da língua. Mas o que que ela tem, né? A língua, ela vai possuir papilas. Cada papila dessa tem uma função. Por exemplo, eu estou apresentando para vocês aqui próximo da região entre a raiz da língua, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês qual é a principal estrutura da raiz da língua. E a região de corpo, eu vou encontrar essas papilas que nós chamamos de papilas circunvaladas. Vocês já estudaram elas no segundo semestre, gente. Essas são as papilas que são responsáveis, principalmente são as principais responsáveis para a gustação. Por quê? Porque é uma das papilas que tem maior quantidade de botões gustativos. Então, papilas circunvaladas, depois eu vou mostrar para vocês uma secção dela. Lá na histologia vocês vão estudar ela com mais afim. Por quê? Porque o nome dela circunvalada é porque eu acho que vocês estão vendo tipo uns sulcos ao redor da papila. Isso daí são valas em que o alimento entra nessas regiões. As papilas elas ficam localizadas na região lateral das papilas em si. E aí o alimento fica em contato com os botões gustativos. Aí nesse sentido, por esse motivo, elas são chamadas de circunvaladas, né? Ao redor, vão ter valas ao seu redor. As papilas fungiformes, elas também são botões, ela também tem botões gustativos. E aí vocês estão vendo como assim são essas bolinhas maiores aqui ao longo de toda a região do dorso da língua. As papilas circunvaladas elas só ficam localizadas nessa região, entre a raiz, próximo da região entre a raiz e o dorso e o corpo. As papilas fungiformes elas têm formato de cogumelo, certo? E aí elas também vão possuir botões gustativos. Lateralmente eu vou ter as papilas foliadas. Essas papilas foliadas, gente, na verdade são remanescentes, né? Porque normalmente quem tem essas papilas mais proeminentes são herbívoros. Não sei se vocês gostam de comer uma língua de boi. Dá uma olhada na língua de boi, como do lado dela vai ter tipo umas folhinhas. Isso daí são as papilas foliadas ou foliáceas, tanto faz. E elas favorecem principalmente a alimentação de vegetais, principalmente em herbívoros. No ser humano, basicamente, são remanescentes. Tem pessoas que têm essas papilas mais proeminentes e tem pessoas que praticamente não têm essas papilas. Por quê? Na verdade, quando as pessoas não têm essas papilas, é porque a sua oclusão ela é muito fechada, né? A sua mordida é muito fechada, muito indo em direção à língua, e aí você fica
traumatizando aos poucos essas papilas foliadas. Lembrando, esse trauma, na verdade, é muito mais um desgaste, é como se você estivesse retirando aos poucos essas papilas, tá bom? Na região mediana, assim, e antes tem outras papilas, gente, que são as papilas filiformes, que são os pontinhos miudinhos, miudinhos. Normalmente as papilas filiformes, eu não sei se eu falei foliadas, mas as papilas filiformes, né? As papilas filiformes, que são esses pontinhos, são finos, certo? As papilas filiformes, normalmente, elas não têm botões gustativos. Basicamente, elas estão relacionadas com a movimentação do alimento ao longo da língua. Na região mediana da língua, você tem o sulco mediano, que representa como se fosse a região de Haff, ou seja, a região onde os dois processos linguais se uniram, aí o nome sulco mediano. Entre a raiz da língua e o dorso da língua, ou o corpo da língua, eu vou encontrar o sulco terminal, certo? Que é toda essa região aqui em formato de V, tanto que às vezes a gente vai chamar de V lingual. E no centro vai ter um forame, né? O nome desse forame é chamado de forame cego. Toda vez que a gente ouve falar esse nome, forame cego, é porque ele tem um fundo cego, porque simplesmente ele não dá conexão em nenhum local. Tem pessoas que têm esse forame cego mais proeminente, elas precisam ter um pouco cuidado, porque pode acumular alimento nessa região e aí diante disso gerar mau hálito, principalmente é o principal fenômeno, uma infecção nem tanto, mas normalmente é mau hálito. Esse forame cego ele indica o momento, o local onde a glândula tireoide foi formada e aí por em um determinado momento ela se separou da língua. Como é que é, Bruno? Exatamente isso? Exato. A língua e a glândula tireoide elas são formadas praticamente juntas. E aí chega um determinado momento que a glândula tireoide ela desce, ela vai para o pescoço. E aí esse forame cego ele vai indicar a região que nós chamamos de conexão entre essas duas estruturas, que é o ducto tireoglosso, certo? Se vocês lembrarem, tem uma variação anatômica da glândula tireoide que nós chamamos de lobo piramidal, que é basicamente como se fosse remanescentes do ducto tireoglosso. Isso daí, o forame cego é como se fosse o remanescente embrionário desse ducto, tá bom? Os dois arcos, os arcos palatoglosso e palatofaríngeo, e entre os dois arcos palatoglosso e palatofaríngeo, lembre-se que tem a tonsila palatina, certo? Lembre-se que vocês vão possuir aí a amígdala, tá bom? Entre a língua e a epiglote, essa daqui é a epiglote, gente, vai ter uma conexão, o nome vão ter 3 pregas, 2 pregas glosso-epiglóticas laterais e uma prega glosso-epiglótica mediana. Eu estou passando essas estruturas não porque elas têm uma função específica, mas é que no momento da intubação você utiliza elas como referência, principalmente a valécula. Às vezes todo mundo vai falar, olha, quando você olhar a valécula, aí ele é um ponto de referência para você intubar. O que significa essa valécula? A valécula basicamente é essa região posterior, é uma região anterior da epiglote, e como vocês estão vendo, elas ficam localizadas entre as duas pregas glosso-epiglóticas. Eu tenho a valécula esquerda e a valécula direita, e basicamente são essas duas regiões. E por fim, na raiz da língua, eu vou ter um outro tecido linfóide, um outro malte, né, que nós chamamos de tonsila lingual. Então, boa parte da raiz da língua é formada pela tonsila lingual. E aí, gente, passando uma figura, né, do Grace, falando para vocês basicamente as mesmas partes, né, da língua. E aí vocês estão vendo aqui por exemplo, as papilas. Observem aqui, olha, as papilas fungiformes, porque elas têm formato de cogumelo. Filiformes, porque elas têm formato de tipo assim, elas são bem fininhas. Normalmente, as papilas filiformes, repetindo, elas não irão possuir botões gustativos. Quem vai possuir são as papilas fungiformes e as circunvaladas. Olha o nome circunvalada, porque elas vão ter valas ao seu redor, certo? E aqui, olha, os 2 terços anteriores, nós chamamos de parte oral ou corpo da língua, sem problema algum, e a parte faríngea da língua ou raiz da língua, que é 1 terço posterior. A divisão entre elas, sulco terminal e forame cego. Perfeito?
Olha, pessoal, estou mostrando para vocês aí um remanescente da glândula tireoide, uma malformação do ducto tiroglosso, e a partir disso ficou uma parte da glândula tireoide na boca. É o que vocês estão observando aí, tudo bem? Percebam que ela está ficando lá próximo daquela região do forame cego. Então isso daí, gente, é tireoide, tá? Isso daí é uma parte da glândula tireoide. Algumas pessoas elas podem possuir essa alteração. Essa alteração é dentro do padrão de normalidade. Essa língua, gente, é uma língua normal. Uma pessoa consegue viver assim? Consegue. Ela só vai ter que ter um cuidado muito grande em relação à higiene oral, porque pode ficar resto de alimentos nessa língua. Mas percebam, às vezes a pessoa racha a língua, né, como a gente fala no popular, ela fissura a língua porque ela está com xerostomia, ou seja, diminuição do fluxo salivar. Mas quando você observa essa língua ela está úmida. Ou seja, o problema não é a xerostomia, o problema está sendo realmente na língua, certo? É uma má formação. E aí, às vezes, essa língua ela está dessa forma, toda fissurada. Tem algum problema nisso, Bruno? Não. Lembrando, somente ter cuidado redobrado com a higiene oral. E aí tem algumas pessoas, gente, que pode ter essas proeminências, como vocês estão averiguando, né? O nome disso daí é chamado de papilite lingual transitória, ou também podemos chamar de língua em tochas. Bem, essa papilite lingual transitória vai depender muito, tem várias causas, né? Às vezes, ela pode estar relacionada a má higiene oral, e aí as papilas fungiformes, principalmente, elas começam a se queratinizar, aí por isso que fica dessa forma, ficam brancas. Ou então ela pode estar associada ao vírus HPV, né, como se fosse pequenas verruguinhas que você encontra na língua, certo? E o nome dessa condição é chamada de língua em tochas. Agora vamos para a sensibilidade, certo, gente? Então, da língua. Do lado esquerdo do vídeo, vocês estão conseguindo observar o que indica o paladar, né? Quais são os nervos que estão associados com o paladar. Então, eu consigo ter gosto lá na epiglote? Consegue, vocês vão observar que é pelo nervo vago. Mas um dos principais nervos, né, os dois principais nervos que são associados ao paladar é o nervo glossofaríngeo e o nervo facial, principalmente pelo nervo a ramificação chamada de corda do tímpano. Então, esses daqui, olha, no paladar, como vocês estão vendo, a região de dorso lingual, a região de corpo da língua, a região mais anterior, vai estar associado com o nervo facial. A região mais próxima da raiz da língua vai ser com o glossofaríngeo. Essa é em relação principalmente ao paladar. Quando eu vejo insensibilidade somática ou sensorial, vocês percebem que continua com vago na epiglote, continua na raiz da língua, a região do glossofaríngeo, e quando vocês conseguem observar a região anterior da língua, você tem aí agora um nervo trigêmeo. Lembre-se, o nervo trigêmeo não está associado com paladar. O nervo trigêmeo só está associado com sensibilidade somática. Perfeito? Pessoal, a língua, né, ela é composta por vários músculos e eu tenho dois tipos de músculos, né? Eu tenho os músculos extrínsecos da língua, que são os músculos que ficam mais fora da língua, e os músculos intrínsecos, ou seja, que compõem a língua propriamente dita. Os músculos extrínsecos da língua, eles vão realizar a movimentação externa da língua, como por exemplo, eu quero mover ela para o lado direito ou mover ela para o lado esquerdo. Isso daí quem faz são os músculos extrínsecos da língua. O músculo intrínseco da língua, ele realiza, por exemplo, a dobra da língua, quando eu quero dobrar a língua entre elas, certo? Quando eu dobro a língua, quem faz isso é o músculo intrínseco da língua. Então, quais são os músculos extrínsecos da língua? Lembrando, percebam, daqui é o processo estiloide, meato acústico externo, processo mastoide. Isso daqui está relacionado, estou mostrando para vocês, o parte do osso temporal. Aqui é a região da maxila, aqui é a região da mandíbula, certo? E aí agora vamos para os músculos. Quais são os músculos que estão aparecendo aí? Primeiro, músculo palatoglosso. Ele vai ser inervado pelo nervo glossofaríngeo. Aí eu digo, peraí, Bruno, no músculo palatoglosso? Né? Eu digo, esse músculo aqui é aquele palatoglosso, daquele arco palatoglosso? Sim, é o palatoglosso, o músculo palatoglosso que está relacionado com o arco palatoglosso. Eu tenho um músculo estiloglosso. O músculo estiloglosso ele vai ser inervado pelo tá errado, tá, gente? Tira esse ó, estiloglosso, né, de processo estiloide à língua. Ele vai ser inervado pelo nervo hipoglosso, certo?
ele vai do processo estiloide até a porção da raiz da língua. Eu também vou ter o nervo hioglosso, que ele também vai estar associado com o nervo hipoglosso, certo? Ele vai do osso ióide, percebam, do osso ióide até a porção posterior da língua. E, por fim, o músculo genioglosso, que ele também vai estar associado ao nervo hipoglosso, certo? Pessoal, o que eu quero que vocês entendam, né? Eu quero que vocês verifiquem. Eu quero que vocês imaginem esses músculos se contraindo. No momento que esses músculos se contraem, eu acredito que vocês conseguem entender o que cada músculo realiza. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, por exemplo, isso daí eu estou mostrando somente de um lado, né? Vocês têm que lembrar que tem o músculo palatoglosso do lado direito, do lado esquerdo, o estiloglosso do lado direito, do lado esquerdo. Mas eu quero que vocês imaginem a contração, né? No momento que esses músculos se contraem. O que está acontecendo? Quais são os movimentos que eles realizam? Vamos começar primeiro pelo músculo palatoglosso. Se o músculo palatoglosso ele se contrai, você consegue observar que ele vai puxar a língua para trás. A mesma forma o estiloglosso. Então, palatoglosso e estiloglosso, se ele se contrair, ele coloca a língua mais para trás. Então, retrusão da língua. Ele vai ficar mais para dentro da boca. O músculo hioglosso, se ele se contrair, ele baixa a língua. Porque imagina, olha, a fixação dele é aqui no osso ióide. No momento que ele se contrai, ele bota a língua para baixo. E é a depressão da língua. O palatoglosso e o hioglosso, se vocês perceberem também, eles levantam a língua. Porque no momento que eles se contraem, eles levam a língua lá para cima. Certo? Então, o palatoglosso é o principal. Imagina esse músculo se contraindo. Quando ele se contrai, a língua vai lá para o palato. Certo? Então, músculo palatoglosso, além de ele colocar a língua para trás, ele também eleva. O estiloglosso ele é o principal para colocar a língua para trás. E o genioglosso ele vai ser o principal para colocar a língua para frente. Então vamos lá. Em miúdos. Língua para cima, lá para o palato, palatoglosso. Jogar a língua para fora ou a língua para baixo é o genioglosso. Certo? Botar a língua para baixo, que é principalmente para baixo mesmo. Músculo hioglosso. Jogar a língua para trás, estiloglosso. Então, para frente, genioglosso. Para trás, estiloglosso. Para cima, palatoglosso. Para baixo, hioglosso. Só que entendam, pelo amor de Deus, gente. Isso daqui eu estou tentando resumir, colocando como se fossem os principais agonistas. Mas eu também tenho um atua como sinergista um do outro. Entendeu? Por exemplo, o palatoglosso e o estiloglosso, eles atuam de formas sinérgicas, assim como o hioglosso e o genioglosso. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Então, basicamente, é isso daí que são os músculos extrínsecos da língua. Palatoglosso para cima, genioglosso para fora, estiloglosso para trás e hioglosso para baixo. Olha aqui o músculo genioglosso paralisado, gente. Quando você tem um músculo genioglosso paralisado, vocês vão perceber que a língua vai desviar para o lado que o genioglosso está paralisado. Então, eu quero colocar a língua para fora. No momento que você tenta colocar a língua para fora, você percebe que a língua se desvia para um lado. O que significa isso? Eu estou colocando a língua para fora, se o genioglosso está paralisado, a língua se desvia para o lado que está paralisado. Lembre que quando o músculo está paralisado, pode ter dano até desde o músculo ou também do nervo. Então é por isso que eu coloquei aqui as inervações para vocês, porque a partir dessas inervações vocês também têm associações. Perfeito? E aí, estou mostrando para vocês os músculos intrínsecos. Eu quero que vocês foquem nos músculos intrínsecos, porque aqui eu tenho só uma parte, as secções dos músculos extrínsecos. Então, foquem nos músculos intrínsecos. Eu tenho um longitudinal superior, tenho um músculo vertical, o transverso e longitudinal inferior. Basicamente, são músculos da língua mesmo, certo, gente? A movimentação desses músculos irá somente alterar o formato da língua. Por exemplo, eu quero dobrar minha língua. Então, você só vai movimentar os músculos intrínsecos da língua. Então, o formato da língua, músculos intrínsecos. Eu quero movimentar de uma forma mais ampla a língua, são os músculos extrínsecos. E aí uma outra imagem que vocês podem conseguir observar os mesmos músculos. O transverso, o músculo vertical da língua, o longitudinal inferior, o longitudinal superior, basicamente são outras funções. Outra imagem para vocês observarem a mesma coisa.
Bem, pessoal, quais são as alterações que eu posso encontrar na língua? Eu posso encontrar uma microglossia, micro, pequeno, glossia, glosso, desculpa, língua, né? E macroglossia, macro, grande, glossia, língua. Então aqui, pessoal, vocês estão observando, por exemplo, quando a pessoa não tem língua, aí você olha assim, Bruno, o que aconteceu com a mandíbula dessa pessoa? Pois é, cara, sabia que aquele arco mandibular, ele só permanece daquela forma por causa da língua? Exatamente. Se você, por exemplo, tirar a língua de um paciente porque ele teve um câncer, por exemplo, de língua, porque infelizmente esse é o tratamento de câncer de língua, gente, é tirar a língua fora, infelizmente. Se você teve um câncer de língua e você retira essa língua, os dois arcos da mandíbula eles vão se unir, assim, parecido com isso daqui que vocês estão observando. Entendeu? Então, de uma forma geral, pessoal, isso daí é uma das condições que acometem as pessoas que têm microglossia, tá bom? Então aqui, olha, nessa imagem vocês estão vendo a porção inferior do paciente e aqui a porção posterior. Ah, Bruno, então quer dizer que até no palato altera? Até no palato altera sim. Certo? Então, quando o paciente tem microglossia, altera tanto na região do palato quanto também na região da mandíbula. Beleza? E aqui a macroglossia, gente, os pacientes que normalmente têm macroglossia, um dos exemplos são os pacientes com síndrome de Down, certo? Aí às vezes o paciente ele fica com a língua para fora, né, com a língua exposta, como vocês estão observando na imagem. Vocês estão conseguindo observar que essa língua, as bordas delas ficam todas mordiscadas, exatamente porque ele morde muito a língua. E aí a questão, principalmente dessa questão do tratamento, é basicamente infecções, porque você machuca, você lacera, ela fica muito exposta, ela não vai ter umidade, então todas essas situações você vai ter que orientar o paciente quanto ao tratamento, né? Na verdade, a prevenção de algumas situações. Aí eu estou mostrando para vocês outras situações que aparecem um pouco complicadas, né? Mas tudo isso daí é mais higiene oral, tá? Primeiro, língua saborrosa. A língua saborrosa é mais higiene oral, né? Basicamente, você tem aí um monte de placa, um monte de resto de alimento que ficou localizado nas bordas dessa língua. Por quê, Bruno? Porque a língua é rugosa. A língua ela tem aquelas papilas filiformes. E aí, nesse sentido, elas podem ficar assim, né? Todas, entre aspas, sujas, né? Todas com acúmulo de restos de alimentos, né? Isso daí paciente com certeza tem mau hálito, tá? Aí imagina, vamos somar? Some duas coisas. Você tem má higiene oral e você fuma. Bem-vindo, você pode ter uma língua pilosa, certo? Por que, Bruno? O que é isso? O que aconteceu aí? Queratina. A língua ficou tão exposta aos efeitos do tabaco, do fumo, da nicotina, que ela teve que gerar uma queratina aí para se proteger. E aí as papilas filiformes, elas aumentam. Aí quando elas aumentam, elas ficam que nem pelos. É por isso que fica chamado de língua pilosa. Isso, lembrando, é má higiene oral junto com fumo. Aí dá esse aspecto aí de língua pilosa. Aí eu estou mostrando para vocês a questão de candidíase, né? Às vezes você pode desenvolver candidíase na língua, mesma coisa aqui, que como eu tinha falado no palato. Então aqui na língua as placas brancas e aqui você pode ter, por exemplo, uma candidíase um pouco diferente, em que você vai ter atrofia papilar, certo? Então às vezes a candidíase pode se manifestar com atrofia papilar. E aí é como se você tivesse lá no palato aquelas placas eritematosas, aqui você vai desenvolver como se fosse uma atrofia papilar, certo? A língua, gente, se tem uma coisa que se um dia vocês forem observar, não custa nada, tá? Vocês sempre vão olhar a tonsila do teu paciente, não tem jeito. Então, eu recomendo a vocês sempre dar uma olhada na língua. Existe um dizer na odontologia que sempre diz o seguinte: quando um câncer, quando um dentista descobre um câncer, é isso. Né? Um dentista descobre o câncer, ele olha para o câncer e ele fala: Meu Deus, eu te achei câncer. Aí o câncer ele pega e fala para o dentista: Igual a você, eu já conheci vários. Como assim? O que aconteceu isso? Né? O que isso significa? É porque normalmente, gente, câncer de boca, principalmente o câncer lingual, normalmente muitos dentistas, muitos médicos,
já visualizaram ele, mas aí deixou pra lá, não deu bola, deixou, enfim, é um tipo de lesão negligenciada. Aí vocês podem perguntar, mas pô, Bruno, principalmente dentista e tal, porque tem dentista que só quer trabalhar no que ele faz. Por exemplo, você vai no ortodontista, o ortodontista não faz um exame geral, ele só olha o aparelho, resolve o aparelho e vai embora. É, você vai enfim, fazer uma restauração de uma cárie, o cara só olha lá pra cárie e pronto, acabou, tchau, você vai embora. Ele não faz um exame clínico da cavidade oral como um todo, né? Justamente eu não quero ser chato e tudo mais devido a essa situação de é, como eu ia utilizar uma palavra um pouco complicada, mas eu prefiro não colocar, né? Mas essa situação mercadológica que está bem complicada, em que você precisa trabalhar por produção e você trabalha e ainda assim ganha pouco, coisa que já está afetando a área médica, né? Mas principalmente por planos de saúde, etc. E aí você não tem, para você agilizar, para você ganhar um pouco mais, você acaba passando lesões dessa. Por exemplo, esse tipo de lesão aqui. Você passou essa lesão aqui, meu amigo. Tipo assim, isso daqui é uma lesão puramente carcinogênica. É uma lesão pré-cancerígena. Gente, leucoplasia. Leucoplasia não é aquela de candidíase, que você passa gás e sai. Não. Você passou a gás e esse negócio não saiu. Você percebe que não tem nada relacionado a trauma. É uma lesão assim, nada a ver. Mas por que tem essa lesão aqui? Não tem um dente, não tem nada. O que significa isso? O que é isso? Isso daí pode ser uma lesão pré-maligna, certo? E normalmente esse que é um detalhe. Leucoplasias na odonto, gente, é complicado, pode gerar sim leucoplasias. Até que essas leucoplasias podem ser bem delimitadas, podem formar como se fossem placas, como vocês estão observando aqui. E essas placas elas podem ficar cada vez mais rugosas com esse aspecto, por exemplo, papiliforme, né? Quando você observa uma lesão dessa, né, essa lesão aqui não é na língua, eu entendo, tudo bem, não tem problema, mas eu estou mostrando para vocês de uma forma geral agora leucoplasias. Isso daqui te chama atenção. Eu digo, gente, que negócio é esse? Meio estranho. Provavelmente você iria solicitar uma biópsia. Mas nesse caso aqui, talvez não. Entendeu? Outros tipos. Aí quando começa o carcinoma em si, sabe? Tem uma característica engraçada, né? O pessoal sempre diz. O câncer de boca ele tem uma característica. O câncer de boca é quando realmente já não está naquela fase de leucoplasia que é a lesão pré-maligna. É carcinoma mesmo. Ele tem uma característica. São lesões feias. Gente, quando você olha assim, olha essas lesões. Essas lesões, você olha para elas, olha essa lesão aqui, gente. Olha essa daqui, gente. Quando você olha assim, você diz: Meu Deus do céu, isso não é normal. É uma característica de câncer de boca. Passou uma moto aqui, não sei se vocês escutaram, mas enfim. Pois é, pessoal. Então, características de carcinoma de boca, lesões bem feias, bem estranhas. Olha, continuando aí, carcinoma de lábio, carcinoma no palato. Olha, como eu falei para vocês, câncer adora a borda lateral de língua, adora mesmo. Então não custa nada você pegar a língua, olha para um lado, olha para o outro e verificar se não tem alguma alteração, tá bom? Bem, pessoal, para a língua foi basicamente isso. Aí no próximo momento eu vou falar um pouquinho sobre dentes.